que estão participando dessa formação da nossa Ultreia virtual. Hoje o tema da nossa formação será o tema do dízimo. Eu, Padre Pablo, sou vigário aqui da paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Magé, e também tenho a responsabilidade diocesana pela pastoral do dízimo, e fui convidado para poder trabalhar hoje conosco aqui essa formação sobre esse tema. O texto base para a nossa formação de hoje é o documento 106 da CNBB, que trata sobre o tema do dízimo. Talvez é um tema estranho, nós podemos nos perguntar por que esse tema é importante? Por que trabalhar a formação ligada ao dízimo? Em primeiro lugar, é importante nós trabalharmos a formação do dízimo, porque o dízimo ele é um dos elementos fundamentais da vida cristã e sobretudo da vida eclesial, ou seja, da vida da comunidade cristã. O dízimo, na verdade, ele nada mais é do que uma expressão da fé cristã manifestada de forma muito concreta, mas talvez eu esteja adiantando um pouco, então é preciso que a gente dê um passo atrás para poder começar a fazer um pouco essa reflexão sobre o tema do dízimo, né? Em primeiro lugar, é comum que as pessoas entendam que dízimo e oferta geralmente são a mesma coisa, né? Na verdade, existe uma diferença muito grande entre elas. O dízimo é uma expressão concreta, como já disse, da fé vivida concretamente. E por que o dízimo é importante? Muitas vezes nós pensamos que ao tratar das coisas sobrenaturais, das coisas de Deus, das coisas da vida cristã, portanto coisas espirituais, falar de dinheiro e religião, essas duas coisas parecem que não andam bem, não caminham bem. Muitas pessoas se sentem incomodadas, sobretudo dentro da Igreja Católica, de falar dessas duas coisas, ou estabelecer uma relação entre dízimo e igreja, dízimo e Deus, dízimo e vida cristã. Mas muitas vezes o que nós vemos no âmbito externo à Igreja Católica é que essa palavra dízimo ela é utilizada com muita frequência em outras denominações cristãs de modo inadequado. Então nós temos também uma visão ou completamente vazia do sentido da palavra dízimo, muitas vezes, ou nós temos uma visão da palavra dízimo muito negativa, pejorativa, porque a palavra já está desgastada, porque ela é mal utilizada. Então é importante para nós pensarmos o seguinte: afinal de contas, o que significa a palavra dízimo? Quando nós falamos do dízimo, nós estamos falando do quê? Simplesmente de uma doação financeira que as igrejas necessitam por parte dos seus fiéis? Quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando de um mecanismo que os líderes religiosos se utilizam para poder retirar dinheiro dos fiéis para manter algum tipo de capricho? Dízimo é um salário que nós pagamos à igreja? Dízimo é uma coisa que nós ofertamos a Deus para conseguir algo em troca? Afinal de contas, o que é o dízimo? Então esse documento 106 da CNBB, ele vai nos ajudar exatamente nisso. Primeiro ponto importante para a nossa formação de hoje é entender que o dízimo é uma palavra bíblica que tem origem lá no Antigo Testamento e, portanto, na primeira parte da revelação divina que Deus fez à humanidade, de modo especial ao povo de Israel. E o dízimo, a palavra dízimo significa a 10ª parte, ou 10%. Esse é o significado da palavra dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo ele aparece no livro do Gênesis. A primeira vez que essa palavra é utilizada no livro do Gênesis, ela é utilizada quando Abraão, o patriarca, o primeiro dos grandes patriarcas, o pai da fé, depois de uma batalha que ele teve que enfrentar contra 5 reis e venceu essa batalha, junto com a sua tribo, junto com os pastores que eram do seu clã. Abraão, então, ao vencer a batalha contra os 5 reis para libertar o seu sobrinho Ló, Abraão dá tudo aquilo que ele conseguiu conquistar na vitória da batalha enfrentando esses 5 reis. Abraão pega a 10ª parte de tudo aquilo que ele conquistou, leva até Jerusalém e ali ele oferece a Deus, ao rei Melquisedeque, que é o rei de Jerusalém, o rei daquela época, que é um rei sacerdote, que
que também é uma figura de Cristo que aparece ali no Antigo Testamento. Então ele oferece 10% de toda a sua conquista de guerra. Era comum na antiguidade, no período em que o Antigo Testamento foi escrito, e sobretudo no período em que Abraão viveu, que quando os reis saíam para a guerra, lutavam e venciam e conquistavam o que nós chamamos de os despojos, ou seja, conquistavam os bens da outro rei que foi vencido. Aqueles bens passavam a pertencer àquele que tinha vencido na batalha. E por isso Abraão, logo ao vencer, vai até Jerusalém e oferece 10% de tudo aquilo que ele tinha conquistado no campo de batalha para o rei de Jerusalém. Qual que é o significado disso? Por que Abraão oferece 10%, ou a 10ª parte do seu tributo de guerra para Deus? Porque Abraão tem uma experiência de que o Deus que falou com ele o salvou, o protegeu e o ajudou a vencer a batalha. Então aqui está o sentido teológico inicial do dízimo lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. O porquê que Abraão oferece 10% de tudo aquilo que ele conquistou na batalha em oferta a Deus, como sinal da gratidão pela experiência do poder libertador de Deus para aqueles que a ele se confiam e a ele recorrem e o invocam. Ou seja, o dízimo, nesse primeiro período das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, ele nada mais é do que fruto humilde e generoso de um coração que tem uma experiência do Deus vivo, que reconhece a ação de Deus em favor daqueles que nele confiam. Por isso, a primeira definição de dízimo para nós, aqui como o documento nos propõe na nossa formação de hoje, é que o dízimo é um compromisso de fé, fruto de uma experiência de fé com o Deus vivo, porque Deus existe, porque Deus é o Criador de todas as coisas, porque Deus é Senhor de tudo o que existe, e porque Deus, ao ser invocado, vem em auxílio daqueles que o invocam e nele confiam. O homem sente-se necessitado de agradecer a bondade, a misericórdia e o poder de Deus, ofertando algo como sinal da generosidade do coração para Deus que vem ao seu encontro. Esse é o primeiro sentido teológico do dízimo, um compromisso de fé que brota de uma experiência do Deus verdadeiro. Por que isso nos ajuda a refletir sobre o sentido do dízimo? O dízimo nada mais é do que uma expressão concreta de alguém que experienciou o encontro com Deus. Somente aquele que experimenta um encontro com Deus como Criador, e um encontro com Deus como libertador, e um encontro com Deus como Senhor de todas as coisas, somente um coração que experimenta isso pode manifestar gratidão através da doação de algo. Entendam bem, o dízimo não é o centro da fé cristã, o dízimo não é um dos pilares da fé cristã, e o dízimo não é a coisa mais importante na fé cristã. O dízimo, como tantos outros aspectos, é um aspecto da vida cristã que nós estamos tratando aqui hoje. Mas o dízimo, concretamente, como uma prática religiosa, ele é fruto dessa experiência da ação de Deus. Por isso, fé e oferta generosa daquilo que se possui estão profundamente ligados um com o outro. É claro que nós vamos ver algo importante, que ao longo das Sagradas Escrituras, principalmente ao longo do Antigo e do Novo Testamento, essa compreensão do sentido do dízimo, ela vai sendo desenvolvida, purificada e aperfeiçoada. É um grande erro, e é um erro muito comum, que cristãos das mais diversas denominações cristãs interpretem a oferta do dízimo ao modo das Sagradas Escrituras, como está no Antigo Testamento, sem levar em consideração que Deus vai gradualmente se revelando ao homem e vai levando o homem a ter uma compreensão cada vez mais profunda da sua vontade. Ou seja, se eu interpreto como cristão, interpreto a oferta do dízimo, a prática do dízimo, apenas considerando o Antigo Testamento, escolhendo talvez 4, 5 ou 6 ou 10 versículos do Antigo Testamento, e sem levar em consideração o Novo Testamento, o ensinamento da igreja, a realidade concreta na qual nós estamos, eu interpreto o dízimo de forma errada. E aí acontece aquilo que eu enumerava no começo da nossa formação. Eu posso correr o risco de interpretar o dízimo, como é muito frequente acontecer, e talvez você já tenha ouvido e visto certamente, que o dízimo se torna uma troca com Deus.
Eu creio em Deus, mas eu preciso forçá-lo a dar aquilo que eu necessito. Então, como eu forço? O líder religioso é o mediador entre Deus e o homem. Então o meu líder religioso me diz: se você der tanto de dízimo, Deus vai fazer isso por você. Se você não der, Deus também não fará. Essa prática e essa compreensão do dízimo, ela é equivocada. Ela não tem base nem no Antigo nem no Novo Testamento, tá bem? Então é importante nós entendermos que existe um desenvolvimento da doutrina sobre o dízimo nas Sagradas Escrituras, no Antigo e Novo Testamento, e também por parte daquilo que a igreja nos ensina. Um outro aspecto do dízimo é que o dízimo é uma manifestação não só de um compromisso de fé com quem experimentou a ação salvadora de Deus, mas o dízimo é uma manifestação de amor fraterno para nós que somos cristãos, que pertencemos ao corpo de Cristo, que é a igreja, e somos membros desse corpo, do qual o próprio Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Nós devemos cuidar uns dos outros, e por isso a caridade do Espírito Santo exige de nós a manifestação concreta da caridade em obras. Ou seja, o amor fraterno entre os cristãos, ele se manifesta não só em palavras, mas sobretudo em ações em benefício uns dos outros. Então, por exemplo, quando eu visito uma pessoa enferma, tanto um sacerdote quanto os fiéis leigos visitam uma pessoa enferma, essa é uma manifestação de caridade cristã, de amor fraterno. Quando nós damos comida a uma pessoa que bate na nossa porta e pede, nós estamos manifestando a caridade cristã. Mas também a prática do dízimo é uma manifestação de caridade cristã, e nós vamos ver mais à frente o porquê que isso é uma manifestação de caridade cristã. Um terceiro passo: o dízimo é uma decisão da consciência. O que significa isso? Quando eu passo por uma experiência de encontro verdadeiro com o Deus vivo, reconheço a ação de Deus na minha vida concretamente, reconheço que Deus é Criador, que Deus é Salvador, que Deus é Santificador, experimento a necessidade da caridade cristã entre os discípulos de Cristo, os filhos e filhas de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão livre de consciência. Como eu posso manifestar a minha gratidão para com Deus, reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas? Um caminho, que é o caminho que nós estamos trabalhando, é o caminho do dízimo. O que fundamenta o dízimo, portanto? Primeiro, uma experiência de fé. Eu tenho que crer no Deus vivo e experimentar a ação de Deus, para que eu possa reconhecer com generosidade que Deus é Senhor de todas as coisas. Se não há fé, não há reconhecimento da ação de Deus. Se não há reconhecimento da ação de Deus, não há um coração grato. Se não há um coração grato, nada eu vou ofertar. Porque a quem eu vou ofertar se eu não reconheço a existência, a bondade e a compaixão de Deus por mim? Então não há por que ofertar. Por isso o dízimo, ele está fundamentado sobre uma experiência do Deus vivo, ele está fundamentado sobre o amor fraterno, e ele também é fruto de uma decisão livre da consciência. Ou seja, cada pessoa deve livremente ofertar aquilo que mais lhe parece necessário, como fruto da fé. Então, por que eu oferto um determinado valor dos meus bens materiais, do meu dinheiro, concretamente a Deus, por meio da igreja? Porque eu reconheço que Deus existe, eu reconheço que Deus é Criador, reconheço a ação de Deus concretamente na minha vida, e reconheço que todos os benefícios que eu recebo, a vida, a saúde, os bens materiais, a força e a inteligência para o trabalho, tudo isso me vem de Deus, e por isso eu retribuo generosamente, com humildade, com simplicidade, oferecendo algum bem material a Deus, por meio da igreja. É importante aqui uma coisa: Deus não precisa de nenhum bem material que o homem possa oferecer, exatamente porque Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, do céu e da terra. Deus, ele não precisa e ele não depende de nenhuma obra humana, de nenhum bem material humano, muito menos de dinheiro. Por isso que o dízimo, ele é dado de acordo com a consciência livre de cada um dos fiéis. Porque o dízimo não é dar muito ou pouco, é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o ato de dar concretamente algo material como oferta, fruto de um reconhecimento da fé de que Deus é o verdadeiro Senhor de todas as coisas.
Como eu creio e reconheço que Deus é o verdadeiro Senhor, por isso eu oferto algo. Sem esse reconhecimento da fé, se eu der muito ou der pouco, não há sentido nenhum no dízimo. O dízimo, ele não tem, aos olhos de Deus, o valor espiritual que ele deveria. Exemplo, quando nós queremos fazer uma oração, e nós vamos, por exemplo, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Lá existe uma sala, a sala das velas. O que nós podemos fazer ali na sala das velas? Nós podemos ir lá, fazer um voto, uma promessa, um pedido pela a intercessão da Santíssima Virgem, e como sinal da nossa oração, como sinal do nosso amor, como sinal do nosso desejo de permanecer em oração diante de Deus, nós compramos uma vela e a acendemos. É isso que significa a vela. Por que os cristãos acendem vela? Porque a vela simboliza a minha presença orante diante de Deus. Então, quando eu acendo a vela, por esse gesto tão simples, eu estou manifestando que eu creio na ação de Deus e que eu desejo permanecer em espírito de oração diante de Deus quando eu estiver dormindo e quando eu estiver acordado, quando eu estiver trabalhando e quando eu estiver descansando. E a vela nada mais é do que um humilde sinal desse desejo de permanecer em oração. Isso é um gesto simbólico, material, concreto, de algo interior e espiritual e mais profundo. Não adianta eu acender uma vela por uma simples superstição. Eu vou acender a vela, mas por que você está acendendo essa vela? Não sei, simplesmente porque eu já vi as pessoas fazerem e vou fazer também. Não, o sentido espiritual da vela está ligado a um sentido interior daquele que acende. Ou seja, Deus se agrada das nossas obras externas, na medida em que as obras externas correspondem às obras internas. Portanto, o dízimo também entra como uma dessas práticas. Eu rezo o terço, ótimo. Mas por que eu rezo o terço? Porque eu quero meditar os mistérios da minha salvação. Eu quero contemplar os mistérios da vida de Cristo e através deles entrar em comunhão com Deus. Por isso nós rezamos o terço. Se eu rezo o terço mecanicamente, sem me dar conta com quem eu falo, o que eu falo e quem sou eu que falo, essa oração ela não tem valor aos olhos de Deus, porque ela é meramente repetitiva e mecânica. Ou seja, aquilo que nós fazemos externamente deve corresponder àquilo que nós somos interiormente ou desejamos interiormente. Portanto, o valor do dízimo, concretamente, ele nada mais é do que fruto de uma expressão de fé. E por isso eu posso dar um grande valor de oferta ou um pequeno valor. O que vai fazer com que a grande quantidade de dinheiro ou a pequena quantidade de dinheiro ela tenha valor aos olhos de Deus é a intensidade da minha fé, a generosidade com que eu manifesto isso e o meu desejo de reconhecer, olha, Deus não é Senhor só de 10 centavos, mas Deus é Senhor de tudo o que eu possuo. E, em consequência disso, eu vou oferecer tanto a Deus, oferecendo a Ele todos os meus bens, consagrando os meus bens a Deus, reconhecendo que Deus é Senhor dos meus bens. Ou seja, o dízimo é uma prática espiritual, que concretamente manifesta a liberdade do nosso coração para reconhecer que Deus é Senhor de todas as coisas. Por isso, repito, é importante, dízimo, como todas as outras coisas na vida cristã, o dízimo é expressão de fé. Se não tem fé, essa prática ela não tem sentido. Ela é uma prática completamente vazia. E por isso nós vemos nas Sagradas Escrituras, inúmeras vezes, exatamente esse problema. Então agora, nós vamos entrar nos fundamentos bíblicos do dízimo, de forma resumida. O primeiro aspecto aqui que o documento 106 nos diz é que o dízimo ele nada mais é do que isso que nós dizíamos. É o reconhecimento de que Deus é o Senhor de tudo o que existe. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor dos alimentos, Ele é a fonte de toda a bênção. E ao entregar o dízimo a Deus, se reconhece que tudo vem dEle e nós devemos dar tudo a Ele. Isso está no centro do coração de um dizimista, de um cristão que é chamado a dar dízimo. Eu reconheço que Deus é criador de todas as coisas. Eu reconheço que Deus é criador do céu e da terra e que tudo provém de Deus, que Deus é que cria o sol e a lua,
Deus é que cria a terra, Deus é que cria as estações, Deus é que abençoa as colheitas, Deus é que faz com que o alimento chegue na nossa mesa, Deus é que permite que nós tenhamos tempos de chuva, Deus é que permite que nós tenhamos tempo de fartura, Deus é que dá inteligência ao homem para que o homem possa produzir na terra os frutos para o seu alimento. A fé, ela tem que chegar a esse ponto de reconhecer a soberania de Deus sobre toda a criação. O povo da antiga aliança, o povo israelita no Antigo Testamento, ofertava o dízimo, os frutos da terra, daquilo que eles produziam, cada um individualmente iam ao templo e ofereciam, porque eles reconheciam pela fé que Deus é o Senhor de tudo, que a terra pertence a Deus, que os frutos da terra pertencem a Deus, que a nossa própria vida está nas mãos de Deus. Então esse é o primeiro aspecto nas Sagradas Escrituras. Depois, lá no ciclo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós temos coisas importantes ali. Os patriarcas oferecem dízimo, porque eles têm uma atitude de reconhecimento e gratidão pela dádiva que Deus abençoa e acompanha aquele que nele confia. Então, por que os patriarcas oferecem dízimo? Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles sabem que eles são amparados e conduzidos por Deus, que a presença de Deus está sempre com eles, os conduzindo, e por isso eles manifestam concretamente essa gratidão, sabendo que tudo o que eles possuem vem de Deus. Por isso que quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, nós vemos principalmente no livro do Gênesis, que os patriarcas inúmeras vezes agradecem a Deus pelos benefícios que eles receberam. Eles agradecem a Deus pelo rebanho, eles agradecem a Deus pelos servos, eles agradecem a Deus pelos filhos, porque tudo provém de Deus. Depois, nós temos já no período de Moisés, nós temos o dízimo como um preceito. O dízimo não é apenas mais um reconhecimento e um ato de gratidão a Deus, mas ele também é um preceito, ou seja, Deus ordena pela lei que os homens generosamente ofertem ao templo, ofertem a Deus a 10ª parte daquilo que eles produzem no trabalho da terra. E por quê? No Antigo Testamento depois se torna um preceito a oferta do dízimo. Primeiro, porque o dízimo existe para o sustento do culto do templo. Essa é a primeira coisa. O dízimo que cada uma das 12 tribos de Israel ofertam, ele é para a sustentação do culto do templo. Existe um templo em Jerusalém. Esse culto do templo é o culto ao verdadeiro Deus, que é o Deus de todo o povo eleito e de toda a terra. E cada uma das tribos oferecem o dízimo ao templo para a manutenção do culto que acontece naquele templo, para que o culto do templo esteja sempre, o templo esteja limpo, sempre tenha os alimentos necessários para a oferta, que os sacrifícios sejam feitos no momento certo, para que não falte na casa de Deus aquilo que é necessário para o culto. Esse é o primeiro aspecto do dízimo como preceito no Antigo Testamento. Depois, o dízimo ele é um auxílio para os necessitados. Então nós encontramos lá em Deuteronômio que o dízimo serve para o estrangeiro, o órfão, a viúva, para que eles não fiquem desamparados. Então uma parte daquilo que era ofertado ao templo era para a manutenção do culto, e uma outra parte era dado para a sustentação dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, ou seja, caridade, culto e caridade. E por último, o dízimo é um meio pedagógico, ou seja, é um meio educacional, para que todo o povo de Israel sempre se recorde, essa terra na qual nós estamos, e que Deus nos prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, nos tirou do Egito e nos deu, essa terra pertence ao Senhor, essa terra é dom de Deus, nós estamos nela, não é porque nós conseguimos conquistar, mas é porque Deus nos deu, e por isso a terra é dele, e como sinal de gratidão, porque ele nos deu essa terra, ele nos guarda, ele nos abençoa, ele nos protege, nós oferecemos humildemente aquilo que possuímos concretamente para o culto, para a caridade dos pobres, das viúvas, dos órfãos, e também oferecemos porque desejamos reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Depois nós temos aí nos profetas,
lá no Antigo Testamento. Eu estou seguindo aqui o desenvolvimento das Sagradas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, no período dos profetas, nós temos duas coisas. Os profetas incentivam que os fiéis deem o dízimo, mas ao mesmo tempo os profetas corrigem quem dá o dízimo sem levar em consideração a vontade de Deus. Aquilo que nós dizíamos: se eu dou o dízimo simplesmente por uma obrigação, eu vou lá e vou dar a 10ª parte daquilo que possuo para o templo, mas eu não vou ao templo. Eu vou dar a 10ª parte daquilo que possuo para o templo, mas eu não quero servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou dar a 10ª parte daquilo que possuo ao templo, mas eu não quero seguir a vontade de Deus, os seus mandamentos e a sua lei. Eu vou cumprir a minha obrigação, mas não quero aliança com Deus. Isso gerava a impiedade. E por isso, se você abrir na sua Bíblia aí o livro do profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias e todos os profetas, você vai sempre encontrar os profetas dizendo, Deus dizendo através dos profetas, que Ele abomina aqueles que vão ao templo e levam ofertas, levam sacrifícios, mas não fazem a sua vontade. No livro do profeta Isaías, bem lá no começo, se você depois der uma olhada na sua Bíblia aí no Antigo Testamento, você vai ver que Deus fala através do profeta Isaías que Ele abomina os sacrifícios celebrados no templo, porque as pessoas ofertam coisas a Deus, mas elas não querem cumprir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, a fidelidade à aliança, a fé, a oração. Isso é detestável. Eles não querem fazer isso, e por isso Deus diz: quando vocês sobem ao templo e me trazem ofertas, eu desvio o olhar de vocês, porque as suas ofertas são abomináveis para mim. Aí existe uma crítica: o dízimo é necessário, a oferta ao templo é necessário, mas ela tem que estar acompanhada de um coração que crê, ama e espera no seu Deus, porque sabe que Deus é o nosso Criador, é o nosso Redentor e é o nosso Santificador. Ou seja, a oferta é fruto da fé. Quem crê, oferta. Quem crê, oferta não porque espera retribuição da parte de Deus, mas já ao ofertar, sabe que Deus sempre provê tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, se nós confiamos nele, se nós esperamos nele, se nós buscamos a ele. Por último, aqui no Novo Testamento, nós encontramos alguns aspectos importantes. No Novo Testamento, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que, em primeiro lugar, o dízimo é uma partilha de bens. Lá nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos bem nos primeiros capítulos, que diz que os discípulos tinham tudo em comum e consideravam tudo o que possuíam como de um só, porque eles ajudavam uns aos outros com seus bens. É a mesma coisa que nós temos no Antigo Testamento, só que agora ela é aprofundada pela vinda de Cristo. Depois nós encontramos lá no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, que São Paulo costuma fazer uma coleta em períodos de fome, para que as igrejas que possuem bens em maior abundância possam receber uma coleta, fazer uma coleta e enviar essa coleta para Jerusalém, que estava passando por uma grande necessidade, para os irmãos que não tinham o que comer lá. Aí aparece o dízimo na segunda vez, já no Novo Testamento. O dízimo é uma coleta feita nas igrejas para a sustentação daquela igreja lá de Jerusalém que está passando fome, caridade. Nos escritos paulinos, São Paulo costuma dizer lá na segunda carta ao Coríntios 9:7, ele diz: o apóstolo ensina que cada fiel deve dar conforme tiver decidido em seu coração, pois Deus ama quem dá com alegria. A partir desse princípio, diz o documento, o cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de ser servo de Cristo e de não pertencer a si mesmo. No Novo Testamento, nós nunca encontramos uma limitação do valor que se dá. Primeiro, porque a primeira vez que aparece nos Atos dos Apóstolos, o dízimo é tudo o que os cristãos têm, eles repartem entre si, tudo. Então não existe um valor X ou Y. Segundo, nas cartas de São Paulo, o dízimo ele aparece, sobretudo, como uma coleta em favor daqueles que precisam. É um segundo aspecto do dízimo. E depois ele aparece como fruto da
generosidade dos cristãos. Ou seja, os cristãos ofertam aquilo que possuem, mas na liberdade e com generosidade. Ou seja, qual que é a diferença do dízimo para o Antigo e para o Novo Testamento? A diferença é que o dízimo no Novo Testamento, ele está iluminado pela fé em Cristo. Nós, todos cristãos batizados, somos um só em Cristo. E por isso nós manifestamos o nosso amor a Deus, cuidando das coisas de Deus, do culto, da igreja, uns dos outros, porque somos todos irmãos, e também daquilo que é necessidade daqueles que precisam. Ou seja, cuidamos do culto, cuidamos dos irmãos e cuidamos de nos libertar do apego aos bens materiais. Por quê? Porque nós não temos aqui uma pátria definitiva, mas estamos, como diz a carta aos Hebreus, caminhando para a vida eterna. Então, por último, as 4 dimensões do dízimo são: em primeiro lugar, o dízimo é uma prática religiosa. O dízimo não é um pagamento que nós fazemos à igreja. O dízimo não é uma troca comercial com Deus. Eu te dou 10% do meu salário se o Senhor fizer o que eu quero. Não. O dízimo é, em primeiro lugar, fruto de uma relação de fé com Deus. Eu creio que Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas e tudo pertence a Ele. Por isso, tudo o que eu possuo é dele, e Ele me dá, porque Ele é bom, generoso e misericordioso, mas nada pertence a mim por direito próprio, é de Deus, é uma relação de fé. Segundo, ligado aqui ao aspecto religioso do dízimo, o dízimo mostra o valor dos bens. Se tudo que nós possuímos vem de Deus, nós devemos também pegar aquilo que temos e usar em favor dos outros. Terceiro ponto, ainda sobre o aspecto religioso, o dízimo, ele é fruto da generosidade. Nós só ofertamos aquilo que nós reconhecemos que recebemos de Deus. Se eu não tenho gratidão a Deus pelo que Deus me dá, eu também não posso ofertar. E por último, o aspecto ainda religioso, o dízimo, ele tem que nos ensinar a transitoriedade dos bens. Padre, o que significa transitoriedade dos bens? Meus queridos, algo muito simples, que tudo o que nós temos vem e vai, que nenhum bem material que nós possuímos permanece para sempre. E por último, algo que nós já sabemos desde sempre, para a vida eterna, ou para o outro lado, ou na morte, nós não levamos absolutamente nada conosco. Aquele que tem muito não leva nada para o caixão, aquele que tem pouco também não leva nada. Essa experiência da morte, de que quando nós somos sepultados, o que é que nós levamos daquilo que nós possuímos ao longo de toda uma vida? Nada, nada. Nós não levamos a casa, não levamos o carro, que nós tanto que gostamos, nós não levamos as roupas lindas que temos, não levamos nossos sapatos, não levamos os nossos objetos eletrônicos, o celular não vai junto, o computador também não vai. Nada que nós possuímos, absolutamente nada, atravessa para além da vida conosco. Ora, isso deveria nos ensinar algo muito concreto. Se nada que nós lutamos para guardar, acumular e possuir ao longo da vida vai conosco para a vida eterna, o que significa? Significa que as coisas que nós temos, elas são transitórias. O valor delas é muito inferior àquele valor que nós gostaríamos que tivesse. Porque se eu não posso carregar uma coisa comigo para além da vida e da morte, a não ser a minha própria alma, então qual é o valor que as coisas materiais têm de verdade na minha vida? Elas vêm e vão, porque elas não me pertencem, pertencem a Deus. Isso é uma experiência, meus queridos, de fé. Somente uma pessoa que tenha duas coisas, fé e inteligência, vai perceber que depois que você morre, você não pode levar nada com você. E portanto, se você não pode levar depois da morte, significa que aquelas coisas são boas, algumas necessárias, mas não são absolutas. E por isso elas pertencem a um outro, a Deus, que te deu. Você está usando o que Deus te deu. Uma hora você vai parar de usar e vai devolver a Ele. Então por que não começar a se exercitar no relacionamento com Deus,
essa característica de conseguir discernir o valor dos bens, ter um coração generoso e aprender a usar os bens e não possuir os bens, ou pior, se deixar possuir pelos bens, porque não é isso que eu e você vemos, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós ligamos a televisão, a internet, olhamos os jornais, que as pessoas estão matando umas às outras, há séculos, as pessoas estão envoltas até o pescoço em corrupção, porque elas têm um desejo ardente de possuir cada vez mais, porque elas têm a triste ilusão de que os bens criados, o dinheiro, a casa, o carro, as coisas materiais, são delas. Elas criaram, elas são donas, pertence a elas, só que elas não sabem um fato óbvio: elas podem morrer hoje, amanhã ou depois, e absolutamente nada daquilo pelo qual elas mataram, mentiram, se corromperam, destruíram, vai atravessar com elas dessa vida para a eternidade. Isso é um ensinamento concreto. Somente à luz da fé, iluminando a nossa inteligência, nós nos damos conta disso. Para quem não tem fé, é muito difícil perceber essa realidade, ainda que você tenha a experiência de ver que uma pessoa que está sendo sepultada, ela não está levando nada com ela, nada, não tem nada ali com ela, a não ser ela própria, mais nada, nenhuma outra coisa atravessou do outro lado com ela. Então é importante aprender que o dízimo é, sobretudo, fruto de uma relação de fé para com Deus. Segundo ponto, o dízimo tem uma dimensão eclesial. O que significa isso? Significa que o dízimo é fruto da nossa responsabilidade. O que é responsabilidade? Alguém me fala e eu respondo. Deus nos dirige a sua palavra e nós respondemos a Deus. Nós temos responsabilidade pelo culto e nós temos responsabilidade pelo apostolado, ou seja, pelo trabalho missionário e evangelizador da igreja. Cada um de nós batizados. Então, o dízimo que você oferta, ele ajuda a manutenção do culto divino, que é para a glória de Deus e para a sua santificação, e ele também ajuda na missão evangelizadora da igreja. Luz, água, telefone, espaço, objetos materiais que são utilizados para evangelização, o dinheiro que é utilizado para tantas coisas, para o trabalho evangelizador da igreja. Para isso que serve o dízimo concretamente: manutenção do culto e o trabalho apostólico da igreja. E um terceiro aspecto, uma terceira dimensão, o dízimo ele tem um aspecto missionário. O dízimo auxilia para que a gente possa trabalhar a missão da igreja, sustentar aqueles que estão trabalhando em missão fora do Brasil, naqueles que estão dentro do Brasil em outras regiões. Muitas pessoas têm uma ideia de que, como é que funciona o dinheiro na igreja católica? Primeiro, a igreja católica é muito rica, milionária, ela tem 2000 anos, então ela é a mais rica instituição do planeta. Primeiro erro, porque não é verdade. Segundo, como a igreja católica é muito rica, o Papa tem tanto dinheiro que é ele que mantém a igreja. Então o Papa dá dinheiro para a diocese, o Papa dá dinheiro para a paróquia, e sempre que o bispo ou os padres precisam de dinheiro, quem dá dinheiro? O Papa. Errado, errado. É exatamente o contrário. Quem sustenta as grandes obras da igreja, quem sustenta os grandes trabalhos apostólicos da igreja, são os fiéis, que generosamente ofertam o que têm, no dízimo, na oferta, para que a paróquia possa se manter, e a paróquia ajudar os trabalhos diocesanos, e a diocese e as paróquias unidas, envia uma parcela daquilo que tem, em alguns momentos do ano muito concretos, para ajudar o Santo Padre no seu trabalho de evangelização. Mas cada diocese tem que manter a si mesma, e cada paróquia também. Portanto, não é um movimento contrário. A igreja não é uma multinacional que distribui dinheiro para as filiais, é exatamente o movimento contrário. E embora essa linguagem de filial e multinacional não se aplique, é claro, à igreja, porque a igreja é uma instituição divina, não é uma empresa. Por último, o aspecto caritativo. O dízimo ele tem uma dimensão caritativa, que é o cuidado com os pobres. A igreja tem a missão sagrada de cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, como tinha lá no Antigo Testamento. E como que a igreja faz isso? Com a contribuição das ofertas, as coletas na missa, e também com o dízimo dos fiéis, que generosamente, por amor a Deus, ofertam
Então nós temos pessoas que constantemente batem a nossa porta, pedindo alimentos, pedindo ajuda, pedindo remédio, pedindo algum tipo de ajuda, porque está desempregado. Da onde que a igreja tira os fundos necessários para poder ajudar o órfão, a viúva e os pobres, os enfermos, os agonizantes, ajudar as pessoas que passam por necessidade? No fundo do dízimo, daquilo que a caridade cristã faz com que nós possamos ajudar essas pessoas, né? É muito triste também ver que as pessoas entendem que é um movimento contrário. Como a igreja tem muito dinheiro, então eu vou lá bater na porta da igreja porque eu não estou querendo muito trabalhar, fazer muita coisa, então eu vou lá pedir alguma coisa à igreja. Não é assim que funciona. A igreja administra os bens dos fiéis para ajudar aqueles que mais necessitam. Por isso, meus queridos, esses são os 4 aspectos fundamentais do dízimo. Então, resumidamente, quais são as finalidades do dízimo? Para que é que a igreja pede o dízimo aos fiéis? A igreja pede o dízimo aos fiéis para 3 coisas: para a manutenção do culto e sustentação dos ministros do culto. Segundo, para o apostolado, para as obras de evangelização. E terceiro, a igreja precisa do dízimo para a sustentação dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Para isso que a igreja precisa. E quanto então, padre, eu tenho que dar de dízimo? A igreja não especifica um valor, porque existe uma diferença entre a substância do dízimo e a forma do dízimo. Santo Tomás de Aquino diz que o que é dízimo? É um ato de gratidão a Deus que é manifesto na oferta de bens materiais. Isso é dízimo. Agora a forma disso ela varia. Em determinados momentos da história era dar uma parte da minha colheita. Em outros momentos da história é oferecerem algum tipo de animal para alimentação, ou para doar esse animal, ou para esse animal produzir alguma coisa. Hoje é a oferta de dinheiro. E quando você vai dar? Você vai dar aquilo que a generosidade do seu coração cristão, bem informado, que crê e ama a Deus, reconhece que é preciso dar. E quanto que é dar? E como que isso é feito? Isso é feito de forma sistemática e periódica. Ou seja, eu vou dar dízimo agora em janeiro, e em janeiro do ano que vem eu dou. Não. É uma contribuição generosa, livre, de acordo com a quantia que você vê que é necessário, mas esse exercício ele é feito periodicamente, ou seja, mensalmente. Mensalmente eu vou lá e oferto o meu dízimo. Quanto pode ser então, padre? 10 reais, 20, 30, R$1.000, R$2.000? Isso você, à luz da presença de Deus e pela sua fé e sua caridade, você tem que discernir como que está o teu relacionamento com Deus. Você reconhece Deus como Senhor do céu e da terra, como Criador de todas as coisas, como fonte dos bens que você possui? E se você reconhece, então como você gostaria de manifestar a sua gratidão para com Deus? Você daria 10 reais? Aqui Deus, 10 reais, hein? Ou daria 1.000? Olha, 1.000, hein? Estou te dando 1.000, hein? Então já sabe, né? Tem que me dar aquela bênção que eu estou esperando. Como? É a sua consciência bem formada pela palavra de Deus e pela fé que vai orientá-lo para que você faça isso com generosidade. E é mais importante, é importante a gente ensinar as pessoas sobre o dízimo e dizer: meu irmão, tu comunga? Sim. Dominicalmente, graças a Deus. Confessa? Sim. Uma vez por mês? Ótimo. Reza? Sim, todos os dias. Tem devoção à Santíssima Virgem e aos santos? Sim, com certeza. E o seu dízimo? Não. Dízimo eu não dou, não. Eu não dou, não. Eu dou. Ou às vezes eu dou R$2 na hora que passa a cestinha. Não. Isso é coleta. O dízimo também é um exercício espiritual de liberdade. Eu reconheço que Deus é o Criador, sei que tudo que tenho pertence a Ele, e por isso generosamente eu oferto mensalmente aquilo que Deus coloca no meu coração como um ato de generosidade. O que é um ato de generosidade? Não é uma coisa que você dá e fica segurando para outra pessoa ver se ela vai desistir enquanto você puxa do outro lado. Não, eu dou isso aqui, pode até me sentir um pouco desconfortável, dar esse valor que me parece muito, mas eu sei que para Deus, tudo o que eu desse, que eu tenho, não seria o suficiente. Mas essa quantia que eu dou aqui, eu acredito que ela manifesta a minha generosidade. Não me falta, eu não estou tirando da boca dos meus filhos ou de dentro da minha família, não é isso, mas eu estou manifestando que a minha família e a minha casa, os meus bens, estão sobre o olhar de Deus. Repito,
Isso é fruto da fé, da fé. Somente quem crê em Deus profundamente, experimenta a graça de Deus, o auxílio de Deus, é que pratica uma obra como a obra do dízimo. Então que essa formação nos ajude a refletir um pouco sobre isso, levar a presença de Deus na nossa oração. Se você não é dizimista, procura na sua paróquia, seja ela qual for, procura a sua paróquia, procura oferecer o seu dízimo como um exercício espiritual. Certamente esse fruto da sua generosidade de fé vai trazer bênçãos para você, porque você está mostrando que Deus é o Senhor da sua casa e da sua família. Se você já é dizimista, pense melhor: eu estou sendo generoso para com Deus, não com a igreja em primeiro lugar, com Deus. Eu estou mostrando, eu estou reconhecendo que Deus é o Senhor da minha casa. Então é sempre importante pensarmos sobre isso e pedirmos a graça de Deus. Agora nós vamos nos preparar para fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Enquanto você estiver diante do Senhor Eucarístico, medite sobre aquilo que nós estudamos hoje nessa formação. O Senhor está aqui na Eucaristia, Ele que desceu dos céus, se fez homem no seio da Virgem e também desejou se fazer pão e vinho para o nosso alimento. O pão que é fruto da terra e do trabalho humano, o vinho que é fruto da videira e também do trabalho humano. Aqui está a generosidade de Deus. Todas as vezes que o Cristo se faz presente no pão e no vinho para se darem alimento a cada um de nós, esse pão e vinho que estão aqui é fruto da generosidade de incontáveis homens e mulheres que generosamente ofertam aquilo que têm para que o pão e o vinho consagrado se tornem o corpo e o sangue de Cristo para a nossa salvação. Isso é fruto da nossa generosidade. Aquilo que nós damos se transforma para nós em fonte de graça e salvação. Que nessa adoração o Senhor possa iluminar a sua inteligência, tocar o teu coração e te conduzir a esse caminho de entrega, não só dos bens, mas principalmente do coração ao Senhor, que é o que Ele mais deseja, o nosso coração ofertado em sacrifício com generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.